Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos e nós vamos falar agora dessa notícia aqui que eu achei bastante preocupante, da Folha de São Paulo. PP e União Brasil selam aliança com palmas a Bolsonaro, fala de Tarcísio e pressão por saída do governo. Então o que é? É uma notícia que está falando aqui o seguinte: por um lado você tem um monte de gente da direita, por um lado você tem gente que está no governo do PT. Então é um negócio muito preocupante, nós vamos falar disso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito bem-vinda, muito importante. Então, o que aconteceu foi isso, gente. Eles fizeram aqui essa reunião lá e esse movimento político pode mudar essa questão do cenário brasileiro. Eles fizeram uma federação partidária, PP e União Brasil. Foi formalizada ontem e vai chamar União Progressista. E é como eu te falei, de um lado você tem um Ronaldo Caiado da vida, Tarcísio, mas de outro você tem um monte de gente que está no governo do Lula. E aí? Como é que você vê isso? O PP, presidência dele, Ciro Nogueira. União Brasil, Antônio Rueda. Se uniram para formar essa bancada na Câmara dos Deputados. Vai ser a maior bancada, vai ter 109 deputados e 15 senadores. Porém, um desses senadores é o Davi Alcolumbre, que você sabe que está se negando a se posicionar contra o STF em qualquer momento. Isso dá para eles quase 20% do Congresso Nacional. Então, do lado da direita, como eu falei com vocês, o Bolsonaro foi aplaudido por eles. Porém, isso me faz pensar o seguinte: por que será que eles estão querendo fazer esse movimento? Será que não é só uma coisa porque o governo Lula está em decadência? Entende? E já estão puxando o Tarcísio para eles. A gente sabe que o Tarcísio tem uma tendência de ser mais negociador, de conversar, de ter contato com mais pessoas, tudo mais e tal. Porém, isso aqui tem que ter um limite também, né? Então, assim, eu fico extremamente pensativo sobre isso, porque a gente não sabe se a direita poderia desandar nesse sentido. Quer ver? Acho que eu até peguei aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tô com as imagens aqui, enquanto eu vou falando com vocês. Isso aqui que eu peguei na CNN, as imagens do evento, com a fala do Ciro Nogueira depois, sabe? Mas então o pensamento é esse: será que a direita, em determinado momento, não poderia desandar com isso? E se tornar tudo um grande centrão? Se tornar tudo o que sempre foi a coisa de mais destaque na política brasileira? Que é o quê? Em vez de você diminuir o Estado, você está aumentando o Estado. Tem um conflito de interesses aí gigante que está dado, né? De um lado você tem um pessoal de direita, como o Caiado e o Tarcísio, e do outro lado você tem gente que está dentro do governo da esquerda. Então como é que você vai se apresentar como alternativa a um governo de esquerda se você está dentro de um governo de esquerda? Que lógica tem isso, gente? Você tem o Davi Alcolumbre, ele defendeu que, olha só para você ver o que ele defendeu. A fala dele foi o seguinte: que a federação não nasce como oposição nem como base. Ele falou em fazer política com P maiúsculo. É só se for política mesmo, sabe? Política, troca de favores, não sei o que, tudo mais. E o povo que se lasque. Eu acho que é isso aí, mais ou menos isso aí que ele pensa em política com P maiúsculo. Ele não quer ficar tomando lados, não, sabe? Então, é um negócio muitíssimo preocupante, sabe? Eu tô assim pensando em relação a isso, porque o que ocorre? É uma questão que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, por exemplo, o Tarcísio, a gente tem muita esperança no Tarcísio. Beleza, muita gente fala do Tarcísio como
o principal possibilidade se não for o Bolsonaro. Mas e aí? Essa federação ela já vai nascer com uma força muito grande. Ela vai controlar fundos, tempo de TV, presença no Brasil todo com um monte de prefeito. Tem vereador, tem governador. Porém, ela já nasce, não tem como ser, cara. Você percebe que é impossível sair para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo? É um jogo muito perigoso. Enquanto a gente está esperando uma oposição clara, esses caras estão querendo negociar com o lado que é o lado que só traz o Estado grande, só traz mais imposto e tudo mais e tal. Então, assim, vou colocar alguns dados para vocês aqui da reportagem. Vou tirar esse negócio aqui, peraí. Olha lá. O evento contou com 10 governadores, entre eles Tarcísio, que é o favorito entre os dirigentes da federação para substituir Bolsonaro nas urnas. Ex-ministro Ciro Gomes. Ciro Gomes, velho. Entendeu? Aquele mesmo Ciro Gomes que tem uma matemática muito louca na hora que ele vai explicar os dados, tudo mais e tal. Olha a foto do Tarcísio lá. Discurso mais longo e aplaudido, no entanto, foi do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele afirmou que um partido com essa musculatura não pode ficar acanhado, precisa apresentar um projeto para o país retirar seus filiados do governo. Não podemos ficar sendo entrevistados e as pessoas perguntam: você tem ministro na base do governo? Você é da base ou da oposição? Diz Caiado, que acusou Lula de roubar os aposentados e entregar o país ao narcotráfico. O partido tem que ter um lado. Então, por exemplo, de um lado você tem o Caiado aqui que falando que o Lula roubou os aposentados, que tem que ter um lado, tem que ser posição clara e não sei o quê. E do outro lado tem um monte de gente, que é gente do centrão e de esquerda que está no governo do Lula. Como é que você fecha essa conta? Olha aqui, o que vai ter? 109 deputados, 15 senadores, 7 governadores e 1.328 prefeitos. Então, em tudo aqui ele está em primeiro, tá vendo? Tem um primeirinho aqui marcado aqui, tudo. Então, tudo aqui é por quê? Porque ele vai ser o partido, na prática, com a maior representatividade dentro do Brasil, em tudo. Aí aqui, tá falando do União Brasil. Deputados federais tem 59, 7 senadores, 4 governadores. Olha quem que tá no meio aqui, ó. Antônio ACM Neto, Davi Alcolumbre, Antônio Rueda, Celso Sabino, ministro do Turismo. O cara é ministro do Lula. E no mesmo meio aqui tem o Ronaldo Caiado, tá vendo? Aí aqui o PP, ó. 50 deputados federais, 8 senadores, 3 governadores. Aí você tem esse pessoal aqui, ó. Ministro do Esporte, Ciro Nogueira, presidente do partido. E Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados. E aí? Então, aqui, ó. Em 2026, o governo Lula deve buscar neutralidade de partidos. É lógico, né? Porque ele quer ter o mais votos possível em tudo, né? E pegar... Ele quer cooptar todo mundo para ele. Então a notícia era essa. Eu vejo isso aí como um negócio extremamente preocupante e que me leva a ficar ressabiado em relação à questão Tarcísio. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo o vídeo e até o próximo.